chegou lá. Isto que eu vou dizer a vocês é verdade. Vocês lembrem-se disso uma vez, pode ser preciso. Há um sítio. O crocodilo é muito sensível. O crocodilo há um sítio, se a gente bater lá, nem sequer precisa com muita força. Ele fica tenso, petrificado, abre os olhos arregalados e cai-lhe uma... que é exatamente o sítio onde começa a cauda. Naquele sítio, naquele ponto. Se bater, ele fica... Tem uma coisa, o contador de história tem que ser honesto quanto à regra, quanto ao corpo da história. E não são corpos muito complicados. A história tem um corpo geralmente mais ou menos simples de memorizar. O problema é depois rodar a história ao ponto dos pormenores que se vão jogando à volta do corpo da história. Nada fácil de conciliar o estudo com a atividade profissional, porque a Universidade Aberta é muito exigente, exige muito de cada aluno, porque nós temos duas avaliações, temos a avaliação contínua e a avaliação final. Bem sabemos que o Outono Vivo é já uma referência a nível Açores, a nível nacional, pela qualidade da sua Feira do Livro, mas queremos também que o Outono Vivo tenha a capacidade de ser um atrativo para que mais pessoas de fora venham até aqui à Praia da Vitória. Hoje vamos falar de caloiros da Universidade Aberta e da sessão de contos com histórias da União Europeia, mas para já é tempo de irmos à abertura do Outono Vivo 2017. O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória acredita na possibilidade de transformar o Outono Vivo num atrativo turístico durante a época baixa. Bem sabemos que o Outono Vivo é já uma referência a nível Açores, a nível nacional, pela qualidade da sua Feira do Livro, mas queremos também que o Outono Vivo tenha a capacidade de ser um atrativo para que mais pessoas de fora venham até aqui à Praia da Vitória. A Feira do Livro do Outono Vivo, que este ano marca a sua 12ª edição, reúne cerca de 50.000 exemplares de mais de 4 dezenas de grupos editoriais de referência. Conta com um programa repleto de atividades, desde lançamento de livros, debates e sessões de contos, orientadas para diversos públicos. Resta-me convidar todas as pessoas, portanto agradecer a todos os artistas que vão estar aqui presentes em todos os espetáculos de teatro, dança, música, inclusivamente aqui ao meu amigo Jorge Monjardim, portanto pela exposição de fotografia que está aqui presente, à Papelaria 96 pela montagem da Feira do Livro. E convidava todas as pessoas da ilha, fora da ilha, do mundo, que possam vir ao Outono Vivo e desfrutar desta onda de cultura que vai varrer a praia, portanto, nos próximos dias.
Este ano o evento é subordinado ao tema Festa Redonda, em homenagem à obra de Vitorino Nemésio, escritor de renome da literatura portuguesa, natural da Praia da Vitória. Para além dos discursos, a sessão de abertura contou com um momento musical protagonizado por Lisandra Martins na dança. O Outono Vivo decorre de 27 de outubro a 12 de novembro na Academia de Juventude e no auditório do Ramo Grande e está orçado em 20 mil euros. Vamos então saber mais sobre a recepção ao calouro do CLA da Universidade Aberta da Praia da Vitória. Mais do que dar as boas-vindas a quem inicia o seu percurso académico, a recepção ao calouro da Universidade Aberta da Praia da Vitória quer contribuir para a dinamização local e promoção do ensino nas suas mais variadas formas. Hoje temos 20 novos caloiros que confirmaram a sua presença para vir à recepção de caloiro. No entanto, houve 34 novas inscrições para este ano letivo, que é um número muito grande. E desta maneira vamos fazer a recepção aos calouros que nos confirmaram e que realmente disponibilizaram o seu tempo para estar aqui hoje connosco, para convivermos e falarmos um bocadinho sobre o que é a universidade, quais são os objetivos, quais são as dificuldades que os alunos também sentem através de uma universidade com ensino à distância. A responsável do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta da Praia da Vitória revela que os cursos de licenciatura são os mais procurados. Temos um bocadinho de tudo, temos mais ou menos uns 4 mestrados que iniciaram agora, temos 15 licenciaturas mais ou menos em gestão, também tem sido muito procurado. Temos também a língua portuguesa, temos mais outros cursos, mais licenciaturas, sim. E as idades este ano são mais novas, entre os 25 e os 36 anos, dos novos calouros, e enquanto que nos outros anos a média era entre os 45 e os 55 anos. Otília Martins, estudante do 2º ano de Ciências Sociais, é um dos exemplos de quem optou por frequentar o ensino à distância e está ao mesmo tempo em atividade profissional. É fácil conciliar o estudo com a atividade profissional? Não, nada fácil conciliar o estudo com a atividade profissional, porque a Universidade Aberta
é muito exigente, exige muito de cada aluno, porque nós temos duas avaliações, temos a avaliação contínua e a avaliação final. A avaliação contínua, o contexto dela, nós temos que fazer 2 e-fólios de cada unidade curricular que nós vamos escolher e isso requer muito trabalho, muita pesquisa e, por vezes, conciliar trabalho com o estudo e apresentar nas datas que o professor nos diz que temos que apresentar, por vezes não é nada fácil. Quanto ao reconhecimento social desta que é a única instituição de ensino superior público à distância em Portugal, fundada em 1988, a coordenadora da Praia da Vitória diz que já existem frutos de um trabalho desenvolvido ao longo do tempo. Acho que tem sido um trabalho difícil ao longo dos anos de fazer com que a Universidade Aberta fosse valorizada e considerada igual e equivalente ao ensino numa universidade pública. Esse esforço tem sido já há alguns anos e realmente este ano eu noto que realmente já há frutos, já há muito mais inscrições e já há muito mais pessoas a acreditarem e realmente a tirarem os seus cursos e a quererem se formar através da Universidade Aberta. O CLA da Universidade Aberta da Praia da Vitória é um dos 3 existentes nos Açores e resulta de um protocolo de cooperação estabelecido com a autarquia praense em novembro de 2008. A ideia é promover a cidadania europeia através da sessão de contos. O Walter Pérez explica como. Há muito tempo atrás, dizem, houve um tempo em que os animais falavam. Há muito tempo atrás, antes do ser humano aparecer, os animais falavam uns com os outros. E um animal que a gente todos conhece, de uma certa forma, não era assim de antes. Estou a falar de um animal que tinha as orelhas pequeninas, as patas da frente grandes, era assim altinho. Não, era um coelho. O coelho em tempos era um animal com as orelhas pequeninas e umas patas grandes e um animal mal criado que tinha uma vozinha muito irritantezinha. E o coelho andava na floresta naquela altura e via um animal lindo, com as hastes grandes, assim grandes. Era um... E dizia, que pena, eu sou assim, não tenho orelhas, não tenho cornos, não tenho nada. Eu sou um fraquinho, gostava tanto de ser aquele, com os cornos daquela maneira. E andou, e viu um animal com as orelhas grandes, que era um... que chatice! E eu que tenho as orelhas pequeninas, gostava tanto de ter as orelhas grandes daquela maneira. Eu sou um triste. São contos, lendas e mitos de cada um dos países da União Europeia, transmitidos em sessões pelo ator Walter Pérez. Dificilmente se poderá conhecer todas as histórias dos 28 Estados-membros de uma só vez, por isso cabe ao público escolher através da identificação das bandeiras. Neste caso, são alunos do primeiro ciclo. Que chatice! E o coelho, que chatice! Eu sou fraquinho, os meus dedinhos são fraquinhos, eu sou fraquinho, não pode ser, isto é uma injustiça, vou ter com o Criador. A ideia é que, não apanhando todos, obviamente, conseguir abranger alguns países que eles não conhecem, a maior parte, às vezes alguns nem conhecem, e que há países onde a história tradicional andam à volta dos vampiros, outros andam à volta dos dragões, há as princesas, há os lobos, portanto, os países, cada um tem uma ancestralidade diferente e a ideia é essa, para que percebam esta paleta de cores e diferença da qual nós fazemos parte, como uma vantagem, porque é bom fazer parte da diversidade. E chegou ao Criador e disse, Criador, eu também quero ser forte, quero ter orelhas grandes, quero ter dentes grandes, quero ter cornos, quero ser forte, isto também não é justo. E o Criador disse, eu até te mudo, estamos na altura de posso-te mudar, mas tens que cumprir 3 tarefas.
Todas elas muito complicadas. Estás disposto? Sim, sim. Disse o? Então é assim. Tens que me trazer mel de abelha. Tens que me trazer uma cobra viva. E tens que me trazer uma lágrima de crocodilo. Vocês fizeram isso, mas o coelho não se preocupou nada. É agora, é já amanhã. E foi para casa. O objetivo, mais do que o conto em si, é promover a cidadania europeia. Não me façam mal, porque eu gosto muito de vocês. Eu trago-vos uma prenda. Nós vivemos num mundo onde estamos incluídos na União Europeia, num conjunto de países quase como um clube que se juntou para que se pudessem proteger uns aos outros, pudessem ter alguns valores como a solidariedade e dentro disso, porque estamos numa paleta de países de todos eles diferentes, através das histórias, e alguns dos países eu tenho histórias, alguns têm mitos da constituição deles, portanto, através desses mitos e histórias perceber um pouco daquilo que é aquela cultura, a forma como aquela gente faz e como aquela gente fala, como aquela gente é. Aqui em pé, sem fazer nada, sem comer nada. Olha, tem aqui neste cesto... O que é que tinha lá? Mas eu não sabia. Tem aqui neste cesto só iguarias, é moscas, é mosquitos, é tudo o que o senhor gosta. Vou-lhe dar a comer. O senhor tem que abrir bem os olhos. Que eu, quando abrir os olhos, vou logo. O senhor abre bem os olhos. E o sapo abriu os olhos até mais a poder. Arregalou bem para trás e foi-se aproximando. Aí, o coelho abriu a tampa, meteu a mão na areia e atirou a areia para os... Vocês não sabem o que é terrível. A areia entrou nos olhos, o sapo não teve outro remédio senão mergulhar na água para lavar. E dava muito tempo para tirar a areia dos olhos. Lá o sapo andou ali muito tempo. E enquanto o sapo tirava a areia dos olhos dentro da água do lago, o coelho foi andando. Chegou ao sítio onde estava e o crocodilo estava... O contador de histórias, natural da Ilha Terceira, considera que o truque para captar a atenção do público mais pequeno está na voz e também na experiência de teatro. Vocês lembrem-se disso, uma vez pode ser preciso. Há um sítio que o crocodilo é muito sensível. O crocodilo há um sítio, se a gente bater lá, nem sequer precisa com muita força. Ele fica teso, petrificado, abre os olhos arregalados e cai-lhe uma... que é exatamente o sítio onde começa a cauda. Naquele sítio, naquele ponto. Se bater, ele fica... Tum. Tem uma coisa, o contador de história tem que ser honesto quanto à regra, quanto ao corpo da história. E não são corpos muito complicados. A história tem um corpo geralmente mais ou menos simples de memorizar. O problema é depois rodar a história ao ponto dos pormenores que se vão jogando à volta do corpo da história. Felizmente tem corrido bem, também trabalhei muito para isso e tenho pelo menos 2 histórias bem trabalhadas para cada um dos países, alguns mais, por exemplo, um país como a Alemanha, eu já conheci mais histórias que se recolhem na Alemanha, França, Espanha, Portugal, são histórias, tenho já muitas histórias que são recolhidas nesses países. Outros, sobretudo países mais novos, esses novos países foi mais complicado, mas agora está. Não te disse que era fácil? Fácil. Agora quer ser forte. Como? Quer ser forte, disse ele ao criador. Quer ser forte. Quer ter cores, quer ter orelhas, quer ter dentes, quer ter olhos, quer tudo. Sou o mais forte de todos os animais. E o criador disse, nem pensar nisso. Mas tu prometeste. Mas nem pensar nisso. Mas tu prometeste. Mas nem pensar nisto. Sabem porquê? Dizia ele, se tu, coelho dessa maneira, fraquinho dessa maneira, conseguiste enganar e quando fores forte vais comer toda a gente e não respeitas ninguém.
A iniciativa Conta-me Outros Contos insere-se no programa Cidadania Europeia, a Europa para os açorianos, promovido pelo gabinete do secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas. Está a passar por todas as bibliotecas dos Açores e por outros locais de interesse. Esta sessão integra o programa da Feira do Livro do 12º Outono Vivo da Praia da Vitória, que este ano se realiza de 27 de outubro a 12 de novembro. Mas eu quero orelhas! Então o criador fartou-se, caçou-lhe a mão às orelhas, era noite de lua cheia. Fez zin, 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 zá! Atirou-o para cima. Ele subiu e pó, bateu aonde? E começou a descer. E quando estava a descer, vocês olham para a lua. Não reparam em noites de lua cheia que está lá a maca do coelho? Está exatamente, foi da pancada que andou lá em cima. E vai para baixo, para baixo, para baixo, e começou para baixo e começa a ver a terra a chegar perto e esticou as mãos da frente para ver se a parava. E quando bateu com os patas da frente que eram grandes, elas ficaram pequeninas. E com a pancada foi tanto que os dois dentes da frente ficaram maiores. E é por isso que ainda hoje o coelho tem as orelhas das voltas que levou, tem as patas da pancada e os dentinhos da pancada que levou. E dizem que essa história conta-se exatamente para que se saiba que não se deve confiar nesse tipo de animaizinhos. São muito fraquinhos, mas conseguem enganar toda a... E Vitória, Vitória. A história da Eslováquia está contada. É assim que encerramos o programa desta semana. Voltaremos daqui a 7 dias e contamos consigo aí desse lado em azorestv.com. Até lá, fique bem.